Por que que a maldade existe no mundo? Presta atenção, olha só. Não, você, de verdade, Rodrigo, você nunca se questionou, fala assim, por que as pessoas já nascem, que nem o Mítico falou, talvez a pessoa nasce um psicopata, ou às vezes ela nasce com uma doença terminal, ou ela nasce numa situação de miséria horrível. Por quê? Por quê? Por que aquela pessoa? Por quê, sabe? Tipo assim, por que eu nasci aqui e uma pessoa que, tipo assim, que era pra ser igual eu, nasceu lá onde tá tudo f***ido, cheio de guerra, sabe? Tipo, Vamos piorar. Por que criança e leucemia fica na mesma sentença? por quê, cara? Nossa. Jesus responde isso em uma das parábolas, a parábola do joio e do trigo, onde ele fala: o inimigo fez isso. Se nós não tivéssemos pecado, tudo isso que nós estamos descrevendo não existiria. Mas o diabo, ele colocou dúvidas do caráter de Deus no céu. É como se ele dissesse assim: olha, Deus obriga vocês a obedecê-lo. E ele mentiu para Adão e Eva, né? Falou assim: vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele mentiu em termos, porque o único que era o conhecedor do bem e do mal era Deus, não no sentido de praticar o mal. É porque só existiu o bem no universo, mas Deus sabia, É ciência. por sua onisciência, Podia ser provocado. o que seria o mal. Tá. Mas a partir do momento que os nossos pais comeram do fruto proibido, aquele conhecimento do mal que só Deus tinha, porque Deus sabia como é que poderia ser, nós passamos a ter por experiência. Porque até então ninguém sabia o que era morte. Na prática. Suas perguntas ninguém saberia o que era. Então hoje Eu vou nós comentar. estamos num parênteses na eternidade. E Pedro fala: nós não vamos encontrar justiça nesse mundo. Isso não é muito frustrante? Seria se a vida eterna fosse só isso. Perdão, se nós fôssemos só isso aqui de vida. Se a vida fosse só isso, eu vou dizer pra você que até a vida do cara mais feliz do mundo é frustrante. Fernando Pessoa dizia, né? O que é o ser humano senão um cadáver adiado que procria. Exatamente. Imagina que se a vida toda resumisse só nisso aqui. Aí você pensa, poxa, cara, eu nasci, aí eu vou me reproduzir, uns sim, outros não, aí vou trabalhar, aí vou comer, me alimentar e aí? Acabou. Acabou. Como Moisés diz lá no Salmos 90, se não me falha a memória, a vida é até os seus 70, 80 anos que ele fala, né? Porque acho que Salomão vai falar 70 e Moisés 80, né? Depois disso é só canseira, enfado. E aí? Mas não se resume só nisso, né? Não se resume só nisso. Glória a Deus por isso. Nós temos uma eternidade com Deus ou sem Deus. E é você que escolhe. Agora, eu vou piorar mais um pouco essa pergunta aqui. Vou deixá-la no nível mais profundo. Se Deus é tão bom, por que que ele permitiu com que Adão pecasse no paraíso? Olha só, agora joguei um nível mais profundo. Agora eu joguei para Deus. Joguei a responsabilidade agora no colo de Deus. Mas vou responder essa pergunta, obviamente, né, irmãos? Bom, primeiro que essa pergunta não faz sentido. Eu provoquei essa pergunta e provoquei a fim de fazer você pensar também, mas não faz o menor sentido. Embora muitas pessoas tenham esse tipo de dúvida, eu sei que tem, já pensaram em algum momento da vida, mas não faz nenhum sentido, né? Seria a mesma coisa de eu falar assim, se Deus é tão bom, por que eu andando na rua eu tropecei e, sei lá, quebrei meu pé? Se a esposa é tão boa, por que o marido bateu nela? Se o marido é tão bom, por que a esposa bateu no marido? Não faz sentido. O grande problema é que as pessoas querem botar Adão como vítima da situação, enquanto que, na verdade, Deus é a vítima. Tô abrindo e fechando parênteses aqui. Você entende? Porque o culpado não foi Deus, o culpado foi Adão, que decidiu, de uma forma consciente e deliberada, pecar contra Deus. Quero que você entenda que Deus é um Deus de relacionamento. E ele criou tudo, absolutamente tudo do universo. E entregou de bandeja nas mãos de Adão. Entregou tudo para Adão. Adão, domina sobre tudo. Coloca nome, nomeia. É tu que manda agora. Entregou tudo para as mãos de Adão. Só colocou uma cláusula nesse contrato, só colocou uma cláusula de saída. Você pode comer dessa árvore, daquela outra, faz tudo, mas dessa aqui você não toca. Dessa aqui você não come. É um conselho que eu te dou. Deus só colocou uma árvore que ele não poderia tocar. O resto, tudo era dele. De resto, tudo era de Adão. Ele dominava sobre tudo, tudo era dele. Agora, essa aqui é um conselho meu. Não toca. Não coma desse fruto. E por que, irmão Chama, que Deus faz isso? Porque isso era prova de que Adão não estava nesse relacionamento porque era obrigado, mas sim porque queria estar. Irmão Sherman, como assim? Exatamente isso que você está pensando.
Isso prova, isso mostra pro próprio Adão que ele não estava nesse relacionamento porque era obrigado. Porque se não existisse aquela árvore lá, se não existisse a possibilidade de Adão pecar, isso não era um amor, não era um relacionamento de amor. Era um cárcere privado. Por quê? Porque não tinha cláusula de saída. Não tinha como Adão quebrar o contrato, né? Não tinha essa possibilidade. Logo, era um cárcere privado. Porque senão Adão nunca teria a opção de sair. De não fazer porque queria, né? E o que eu tô querendo dizer com isso é que a responsabilidade é nossa. É nossa. Nós não somos meras marionetes na mão de Deus, né? Ah, não, porque apesar de Deus conhecer tudo passar pelo seu conhecimento, nós temos a questão do livre-arbítrio, né? Que, obviamente, vai acarretar em consequências tudo aquilo que a gente escolher. Adão fez a escolha dele. A esposa de Adão, a Eva, fez a escolha dela. Por consequência, Adão também foi lá e fez a dele. E aí acarretou nisso tudo, irmãos. E eu falo que o pecado é uma espécie de um vírus. Uma vez que ele entrou na nossa natureza, ele deturpou a natureza do homem. O homem ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Coroa da criação. Ele foi feito, criado para adorar a um Deus todo-poderoso. E não há nenhum problema nisso. Deus é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus por isso. Nós o adoramos. Agora, como eu falei, contrato sem a chance de que um outro saia é escravidão. Não está fazendo porque quer. E aí existia aquela árvore lá, ó. Nessa aqui você não toca. O homem decidiu pecar. Por consequência, o pecado, como é uma espécie de vírus, entrou na humanidade e deturpou a sua natureza. E hoje nós colhemos as consequências dela. Mas a boa notícia é que tudo nesse mundo aqui é passageiro. Agora, existe uma eternidade, como eu falei no início, com Deus ou sem Deus, você que escolhe, mas nós escolhemos passar a eternidade com Deus. E lá a Bíblia me deixa claro, a Bíblia me garante que não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque lá não haverá mais noite. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E lá, meu querido, todos os dias são manhãs, não haverá mais choro. Glória a Deus. Tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia.